PL da dosimetria. Entenda o que o Congresso Nacional está discutindo agora sobre os condenados do dia 8 de janeiro. Entenda como se dá essa articulação. Vou pedir para que você faça um ato agora, se inscreva no meu canal e curta, comente esse vídeo que você está assistindo agora, tá bom? Os acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023 reverberam ainda na nossa mente, principalmente nas consequências daqueles atos, quando todos já temos conhecimento da condenação do primeiro núcleo, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército, teve uma pena, a pena mais elevada, de 27 anos e 3 meses de reclusão. E nessa situação, o que está acontecendo agora? O Congresso Nacional aprovou, na última semana, nas últimas semanas você tem visto, o Congresso Nacional aprovou a urgência na tramitação do chamado PL da anistia. Mas há uma articulação política muito grande para mudar esse nome de PL da anistia, que seria um perdão. A anistia é um perdão dado pelo Congresso Nacional com a elaboração de uma lei específica. Eu já falei em outros vídeos, se você não assistiu os outros vídeos, eu peço para que você veja, eu falo exatamente das situações de extinção da punibilidade, que pode se dar pela anistia, pelo perdão judicial, pelo indulto ou pela graça. São os atos, são atos. No caso, a anistia é a criação de uma lei específica e essa lei é o que está sendo tramitado, o que está sendo discutido. Eu explico esse tema num outro vídeo e aí eu peço que, se você não assistiu esse outro vídeo, volte e verifique. E assista e entenda o que é especificamente a anistia. Mas nós vamos aqui falar sobre o PL, que é essa modificação. É a mesma coisa, mas é o PL da dosimetria. Então está trazendo isso. Por que PL da dosimetria? Então nós vamos aqui explanar, em outros vídeos também eu já falei sobre isso, quais são os projetos de lei, PL significa projeto de lei, que estão tramitando na Câmara dos Deputados sobre esse tema. Então, quando se começou a cogitar isso daí, os parlamentares já iniciaram, já pediram a tramitação de projetos de lei de diversas formas. Então existe um PL específico, eu já falei dele também, pedindo a vedação completa de qualquer tipo de benefício. Existe um outro que visa ser uma proporcionalidade, é um PL proporcional. Então ele vai analisar de forma geral para dizer o seguinte: quem entrou, por exemplo, numa das casas do Congresso Nacional, no Palácio do Planalto ou no Senado ou no Supremo Tribunal Federal e quebrou, entrou ali e fez alguma coisa, vai ter uma redução de 25%. Quem ficou do lado de fora, mas é um articulador, fomentou, vai ter uma redução da pena de 50%. Quem estava naquela manifestação e teve uma mera pequena participação, vai ter uma redução de 25%. Então, é uma redução proporcional, tirando os responsáveis que já foram identificados pelas investigações. Existem outros. E o que eu vou trazer aqui para você e falar com você nesse vídeo é sobre a mudança desse nome, porque eles querem colocar PL da dosimetria, que ele vai fazer o quê? Ele não vai trazer um perdão integral, mas ele vai buscar fazer uma redução dessas elevadas penas que foram aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, então, como eu falei, o PL da anistia, ele inicialmente visa aplicar um perdão geral e integral a todos aqueles envolvidos, a todas aquelas pessoas que foram envolvidas, foram investigadas e até já condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas com essa mudança que tem sido levantada, o chamado núcleo que está trabalhando agora, o núcleo político, ele quer mudar o nome. Ele quer trazer agora de PL da anistia para PL da dosimetria. E você precisa entender o contexto, por que essa mudança de nome e qual o impacto político que ela tem nesses casos. Então, se você busca entender as manobras políticas e jurídicas
em um desses eventos mais delicados da atual política do Brasil, esse vídeo é essencial para você e eu vou pedir que você assista até o final. Mas antes disso, se inscreva nesse canal, tá bom? Ele está trazendo aí conteúdos e está crescendo e eu conto com a sua inscrição para continuar aumentando aí a visibilidade desse canal que tem muitas informações, né? Informações e conteúdos transformadores para você, tenho certeza disso. Bem, todos lembram, né? Se não lembram, já está registrado nas redes sociais, né? Basta fazer uma simples pesquisa. Nós vamos verificar o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, 8 dias após, né, o presidente Lula, né, tomar posse, né, no seu terceiro mandato como presidente, e houve aquela passeata inicialmente pacífica e depois, né, quando chegaram à Praça dos Três Poderes em Brasília, iniciaram aí uma invasão e uma depredação aí do patrimônio público, que ensejou posteriormente na abertura de investigações, consolidando, né, mais recente agora, já em 2025, né, setembro de 2025, na condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, capitão reformado do Exército, né, oficiais generais que foram considerados o núcleo, né, o núcleo 1, o núcleo, a cabeça pensante desses protestos que estavam no Brasil inteiro, nas frentes dos quartéis, né, pessoas civis que estavam acantonadas, né, estavam acampadas nas frentes dos quartéis no Brasil inteiro. E nesses atos ali culminou aqui em Brasília, né, aqui em Brasília, no dia 8 de janeiro, na depredação do patrimônio público, depois as investigações e, por fim, como eu falei, em setembro de 2025, na condenação do ex-presidente e de outros oficiais. Já falei, né, em outros vídeos que vocês já devem ter assistido, se não assistiram, convido-os a assistir, é que os oficiais, né, no caso aí, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, como oficial, como capitão reformado do Exército, os oficiais generais, então o general Heleno, o general Paulo Sérgio, né, o almirante Garnier, então esses oficiais generais condenados, o general Braga Neto também, está nesse núcleo, eles não perdem automaticamente o posto e a patente deles. Eles precisam ser submetidos a um processo de indignidade e de incompatibilidade para com o oficialato, que nesse processo, em outro vídeo eu explico com detalhes isso, mas só para relembrar para você. Nesse outro processo não será analisada a conduta criminosa que eles já foram submetidos pelo Supremo Tribunal Federal. Será analisado a questão da honra, o pundonor militar, né, e o decoro da classe. A classe militar, então os militares, são 10 ministros militares do Superior Tribunal Militar e 5 ministros civis vão analisar a conduta moral desses oficiais de permanecer ou não com o seu posto. Esse é um outro julgamento. Mas nós estamos falando aqui, nesse caso, foi a urgência do PL da anistia, que é o PL, o nome original PL da anistia, que foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados por uma maioria até muito grande, né, visando inicialmente a anistia aos condenados, a essas pessoas que foram condenadas, né, no dia 8 de janeiro. E isso significa que a proposta, né, será debatida, será trazida, levada diretamente ao plenário da Casa, sem passar pelas comissões, né? Então foi acelerado, né? Então foi um caráter de urgência. Dado a aprovação, num elevado número, 311 votos favoráveis, com 163 contrários e 7 abstenções, demonstrando assim uma divisão significativa dentro da própria casa. E a ideia inicial muito defendida, né, por parte da oposição, era conceder um amplo perdão, né? Então perdão geral de todas aquelas pessoas envolvidas. Porém, há uma virada, né, nessa discussão, há uma virada, que isso é o que está em trâmite agora, e é uma influência muito grande nos bastidores ali, na grande articulação política, para mudar o nome de PL da anistia para PL da dosimetria. Isso não é apenas uma mudança de nome, é importante você saber, porque o projeto, ao ganhar um novo relator, né, ele ganha um novo relator, ele traz com ele uma mudança estratégica na abordagem. E isso
é fundamental para você conhecer. Quando você muda de PL da anistia para PL da dosimetria, você vai atacar o quê? Não mais anistia, você vai atacar a dosimetria. E o que é a dosimetria, né? A dosimetria é a quantidade de pena que foi aplicada a cada uma daquelas pessoas. E eu falei no início desse vídeo, né, sobre propostas, né, projetos de lei, perdão, é uma proposta, né, um projeto de lei, é uma proposta de lei, projetos de lei que tramitam lá. Então havia um projeto, já fiz um vídeo sobre isso, havia um projeto que vetava completamente qualquer tipo de anistia. Havia um outro projeto que trazia uma anistia proporcional, presta atenção, anistia proporcional, e vai influenciar onde? Na dosimetria da pena. E o que é a dosimetria da pena, como eu estava falando? É analisar a quantidade de pena aplicada aos envolvidos naquela situação. E aí, ele não vai anistiar completamente, ele vai fazer um caminho que é alternativo, e essa é uma grande maioria que pensa dessa forma. Eles querem fazer uma redução de pena, mas reduzir a pena não vai afastar, né, a conduta criminosa, né, que foi apontada pelo Supremo Tribunal àquelas pessoas. Então, existem vantagens e desvantagens nisso daí. A primeira grande vantagem é a redução da pena. Então, se o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, né, como capitão reformado, ele tendo uma redução de pena, isso também pode impactar na visão dos ministros do Superior Tribunal Militar ao não, né, retirar ali o posto e a patente dele, já que ele vai ter uma pena mais reduzida. De quanto essa pena? Isso é que será analisado, certo? Então, para os defensores dessa corrente, no caso, seria uma forma de reavaliar exatamente essas penas aplicadas e considerar o aspecto da participação individual de cada um. Né? Os críticos, contudo, veem na dosimetria da pena como um argumento para transformar em uma anistia disfarçada. É exatamente a corrente que buscava a anistia integral. Eles não querem que isso ocorra, eles querem realmente uma anistia integral. E a anistia, né, ela visaria, como eu falei no início desse vídeo, ela visa sim afastar, né, por meio de uma lei, toda a conduta criminosa, todos os fatos que foram apontados contra eles naquela situação. Então, o contexto político atual, ele vai definir, ele vai ver como as correntes dentro do Congresso Nacional estão se debruçando sobre essas questões, estão se debruçando sobre isso e qual a força política que vai ter. Lembrando que, né, em 2026, né, é um ano político e podemos ter aí uma mudança, né, muito grande, principalmente até na cadeira do presidente da República. Então, se pensar nesse caso, como que será analisado, como que será visto essa questão da dosimetria, é o que você vai ver, né, por aí nessa discussão. Mas você precisa entender, né, PL, né, da anistia, PL da dosimetria, não é apenas uma mudança de nomenclatura. Tem uma força, uma corrente muito grande e nós veremos essa situação nos próximos capítulos, tá bom? Eu sou César Freitas, advogado, mestre em Direito, especialista em Direito Militar, coronel da Reserva do Exército, ex-assessor de ministro do Superior Tribunal Militar, e vou pedir para você me seguir neste canal. Nós temos ainda muitos vídeos, muito conteúdo a ser publicado, que você, como inscrito no canal, vai receber a notificação em primeira mão, tá bom? Conto com você. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, tá? Fraterno abraço.